Boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao canal por aí, um canal que fala de futebol, do São Paulo e de tudo a coisa, né? Estamos sem notícias para falar de São Paulo por enquanto, né? Tá tudo parado por causa da Copa do Mundo. E falaremos então sobre a Copa do Mundo, né? E vamos falar hoje sobre a eliminação do Brasil, né? O Brasil está fora da Copa do Mundo, eliminado. Após 36 anos, o Brasil cai nas oitavas de finais. Abre aspas aqui, abre um parênteses rapidão. Em 90, né, quando caiu, foi a última vez nas oitavas de finais, caiu para Argentina, né? Então, caiu da Argentina de Maradona, Castilha, Batistuta, né? Então, não que a Noruega seja uma seleção fraca, longe disso, acho que a seleção até é forte, né? Mas caiu para uma seleção grande, uma seleção gigante, uma seleção que hoje é tricampeão do mundo, mas naquela época, se eu não tiver errado, era bi, né? Era bi, ganhou acho que em 86, se eu não tiver errado, eu vou falar, é assim, 78, né? Então, e o Brasil, até aquele momento, era tri, né? Então, cai pra uma seleção que era de igual, né? Contrário de hoje, né? Cai pra uma seleção que agora chega na sua melhor Copa, né? Até aqui, até esse momento, se passava chegar, né? Mas até então nunca tinha chegado nas quartas de final, só tinha disputado quatro Copas do Mundo, né? E tinha passado acho que uma vez, só uma ou duas vezes. Se não tiver errado, só acho que só uma vez. Não, minto. Eu acho que disputou quatro Copas, ou quatro, e acho que passou uma ou duas vezes para as oitavas e caiu logo, né? Então, pela primeira vez, e cai pela primeira vez a Noruega está nas quartas de finais, né? Assim, aqui eu não quero faltar com respeito, eu não quero vir aqui fazer o terror do apocalipse, tomar um personagem e pô, que vergonha, vexatória, não é isso? Quero tentar fazer uma análise mais lúcida, mais calma, mais tranquila, assim. Que eu até deixo para fazer essa análise até do jogo de São Paulo um pouco depois, para ver o que o pessoal tá falando, para tirar um pouco desse fervor da emoção. Acho que é muito legal, eu acho que é legal você comentar, fazer vídeo depois, né? O jogo, a emoção transparece, a emoção, futebol é o calor, né? Mas acho que toma uma coisa apocalíptica total, né? Não que seja tenha algo positivo para falar, não é isso, eu já vou chegar. Mas eu acho que depois você analisa mais, eu tento ter uma opinião mais serena, mais tranquila, mais calma aqui, né? Pra não. Claro que a gente tem emoção também, pra não deixar essas coisas florar na pele. Só que a gente não pode deixar alguns fatos de fora, né? Para quem que o Brasil está caindo? O que impacta o Brasil tá caindo? Por que o Brasil cai? Algumas perguntas, né? E pegando um adversário a Noruega, com todo respeito aos noruegueses, eu acompanhei alguns jogos, essa Copa tive a oportunidade de acompanhar bastante jogos, né? Eu não consegui acompanhar todos, um por causa do horário que eu dormia, outros por alguma aplicação, mas na maioria dos jogos eu acompanhei, né? Eu vi alguns jogos da Noruega. E antes de começar a Copa, eu já falava que a Noruega é uma boa seleção, uma seleção forte, eu acho que toca bem a bola, assim, é um futebol bem legal, acho que tá de acordo pelo tamanho, pelo que é pela qualidade que ela tem chegando nas quartas, nas oitavas. Eu, pessoalmente, assisti o jogo da Inglaterra ontem, acho que passei a Inglaterra, mas é uma seleção assim que, assim, historicamente, assim, claro que a história não entra em jogo, historicamente não entra em jogo, tudo assim, mas não é uma seleção representativa, né? Assim, se pegar tamanhos assim, é uma coisa assim. Eu acho que assim. É mais ou menos assim, vou pegar, dar um exemplo. Vou dizer que é São Paulo e Atlético, porque eu acho que o Atlético é mais time que o São Paulo, mas. É mais a mesma coisa se pegar um time que tá ganhando, não sei quem exatamente, posso usar um exemplo. Vamos dizer o São Paulo, assim, contra um. Como posso dizer, cara, um CRB ajeitado, um time mais organizado e perder, né, cara? Mais ou menos isso, né? A Noruega tem bons jogadores, assim, que eu gosto bastante, né? Tem um jogador que tá caçando uma filha, já entrou bem, ontem ele entrou de novo muito bem, né, cara? Que é um tal de Bob ali, um ponta que deu, na minha opinião, assim, na minha visão, melhor que aquele Solote lá, muito melhor, e começou com o Solote. Daí tem outro que não fez tão boa partida, o Nunes, mas é um bom jogador, tem os volantes dele são bons. E principalmente o Otegal, número 10, eu acho muito bom jogador, eu gosto muito. Ontem, no primeiro tempo, ele tentou sair jogando, deu uns dois contra-ataques, o Brasil podia ter feito o jogo, mas depois ficava distribuindo bola, organizar ele livre, um número 10 assim, clássico. Eu gosto muito desse tipo de jogador dinâmico, da toque, da paz, da, da distribui o jogo e organiza o jogo. E o Haaland, né? O Haaland é um dos melhores jogadores do mundo, né? Então,
É uma boa seleção, mas o Brasil tem mais jogadores bons, jogadores de grande nível, e tinha condição de passar. Eu acho que foi até um jogo igual. Não, eu não acho que o Brasil jogou assim. Não sei se merecia perder, não dá pra dizer essa, né? Mas bom discorrer, né, sobre isso e falar sobre isso exatamente, né? Já vou entrar na parte do jogo, né? Então, é isso. O que que o Brasil. Eu acho que a primeira coisa, assim, o que que impacta o Brasil essa eliminação, né? Por que que o Brasil impacta? O Brasil, assim, eu acho que a gente tem que começar a pensar futebol diferente, né? Um futebol mais organizado. Em 2014, o Brasil tomou um 7-1 que, na minha opinião, na história da uma Copa do Mundo de seleções, é a maior vergonha, o maior vexame de uma seleção em casa, de 7-1 na semifinal, né? Uma coisa que pra mim é inadmissível, qualquer coisa. E ali tinha uma oportunidade, talvez, por ser um baque tão grande, tão gigante em casa, ter uma ferida tão dolorida, ter uma revolução, ter uma transformação, ter algo, um projeto. O Brasil, fala a verdade, ficou mais do mesmo, né? Ficou mais do mesmo. Mudou jogadores, mudou, mas ficou mais do mesmo. E colhe fruto, né? O Brasil, historicamente, nunca foi um país assim, muito organizado, assim, tanto em campo quanto socialmente falando, na sociedade falando em geral, como nação, nunca foi, né? O Brasil sempre diferenciou porque sempre teve muitos bons jogadores. O Brasil sempre vai ter bons jogadores. Vai ter uma safra muito top, uma safra que não seja tão top, talvez pra mim, assim, não tem um dado estatístico, não tem assim, uma percepção minha, que talvez essa seleção foi a pior de todas, né? E não tô falando só de resultado, mas acho que de nomes, de perspectiva, de tudo. E aqui não tô fazendo uma crítica a essa seleção, né? Não quero tacar pedra aqui, vilanizar, não quero fazer isso, tô fazendo um dá, né? E talvez seja uma pior de todas, assim, de perspectiva, de tal, né? Mas é uma seleção forte. É uma seleção que acho que compete com as outras, sabe? Pelo que eu vi nessa Copa do Mundo, acho que tem a França que tem jogadoraço, que é muito bons jogadores, um dos melhores, assim, a melhor seleção, talvez, numa história da França, certamente, mas do futebol, mas daquelas que vai encantar o mundo, né? E, e as outras acho que era tudo mais do mesmo nível, um jogando um pouco mais, talvez a Argentina, por ter um pouco mais de casca, ter Messi, vendo talvez essas duas aí, o resto ali, acho que tá tudo pareio, tá tudo pareio ali, o Brasil, pra mim, tá nesse bolo também acreditar nesse bolo. E eu esperava isso. Eu não imaginava, igual tava conversando com o meu irmão quando começou a Copa do Mundo. Eu não imaginava abrir um post de ex-campeão, ver a foto, por exemplo, do Paquetá, do Pereira, do Danilo, sabe? E de muitos jogadores, do Ibanes, do Thiago, com todo respeito, assim, claro que nenhuma seleção tirando a França aí. Talvez tirando a França tem assim, um monte de jogadores bons, mas fica difícil você imaginar assim, sabe? A gente que acostuma, eu cresci vendo o Brasil sendo um coronado, rivado, assim, né? Eu não quero entrar, mas, tipo assim, se pegar e botar um posto desse, assim, fica um pouco estranho. Então, eu não imagino, até não foi um baque pra mim gigantesco, assim, né? Mas já vou entrar nesse ponto. Então, voltando assim. E o Brasil sempre teve bons jogadores. Já vou voltar nesse ponto aí, só pra dar uma constatualizar. O Brasil sempre teve bons jogadores, nunca teve muito bom técnico, e acho que sempre vai ter, cara. Eu acho que sempre vai ter bons jogadores, que nem eu falei, um alto nível, mau nível, né? Só que passando um tempo assim, isso não fazia tanta diferença. O futebol era mais cadenciado, era mais assim, alguns problemas. A Europa assim tinha muitos problemas internos dentro deles lá. Então quer dizer, em 60 ali no começo dos anos 60 ali em 58, 54, 58, a Europa estava vindo de uma pós-guerra, né? Pós Segunda Guerra, estava mais destruído, estava entrando no negócio, estava uma questão uma questão de Guerra Fria. Claro que a América Latina aqui também sobre essas consequências políticas também, né? No meio dessa Guerra Fria, um monte de ditaduras aqui na América Latina, um monte de regime. E claro que isso também interferia, né? Mas a política do Brasil externa era até a política de Poicico, a Copa de 80, de 70 foi muito glamorizada pelo regime militar, pela ditadura do Brasil, não, uma ditadura que estava tendo no Brasil. E a Europa também estava se reconstruindo, né? Então, mas claro, então, é um contexto diferente. Eu acredito que principalmente a partir de 92, ali, quando cai o muro de Berlim, que o mundo fica mais globalizado, assim, entre o negócio, eu acho que começa a dar uma complicada em tudo. Uma prova diz que a França de 98 pra cá, de 7 Copas do Mundo, ela chegou em 4 finais. De 4 finais, ganhou 2 e 2 perdeu nos pênaltis. Que elas perdeu nos pênaltis, né? Pra Itália e pra Argentina, né? Então, você vê a Inglaterra também mudando a forma de jogar. A Alemanha, que apesar de não ver bem, não vendo bem, também ganhando Copa do Mundo, também mudando o jeito de jogar. A Espanha, né? Então o mundo deu uma mudada, né? E nessa mudada, acho que o Brasil precisou, deu uma mudada. E acho que o Brasil
continuou na mesma, né, cara? O Brasil, assim, mentalidade, tô querendo dizer, não o país, mas a mentalidade. De só faz bons jogadores, pode estar bons jogadores, mas não é projeto, né? Então, quanto isso não precisava ter muito técnico, mas eu consegui, né? Pra mim, a partir de então, como eu falei, a partir de 94, 98, que começa a ter uma globalização maior, e ainda o Brasil pega o resquício no começo, o Brasil começa a se complicar, né, cara? E igual eu falei, o Brasil acho que se complica. O Brasil, pra mim, eu sou São Paulo, quem é canal de São Paulino, né? Nós somos São Paulo. É mais ou menos o Brasil é um país muito nostálgico, cara. Quem entra em campo quer ganhar pela camisa, pela história, pelo reconhecimento, as propagandas ali que do Hexa, que ninguém acredita, que tal, que é um mundo conectado, que é isso, sabe? Então, e acho que isso aí não funciona mais, cara. O Brasil não consegue, cara, não consegue mais ganhar isso aí também é nivelado, cara. Você precisa de mais, precisa de coletivo, precisa de. Entendeu? Essa mística, cara, eu acho que pra mim acaba. E o Brasil ainda cai muito nessas místicas, né? Então, sinceramente, assim, é como a gente ainda continua se vendo como um país do futebol, o melhor de todo, o maior de todo. Que o Brasil é a maior camisa de seleção, é a do Brasil, é um respeito muito grande. Isso é verdade, cara. O Brasil não deixa de ser a maior camisa, na minha opinião. Independente se a França ganhar ou a Argentina ganhar, o Brasil não deixa de ser. É uma camisa gigante. A Argentina ganhou também, não é um exemplo de organização, né? Mas me pega muito nisso que parece que o Brasil, o campeão vai ser assim. É um técnico, é um grupo, é uma geração que vem que se fechar e vai ganhar. Não pela organização, entendeu? E o Brasil vai, mais independente disso, o Brasil ainda é. Só que isso não entra mais em campo, cara. Eu acho que o Brasil precisa mais de coletivo, precisa mais de mentalidade, mais de pensar a coisa, mais uma coisa mais, como posso falar, mais sofisticada. Precisa entender mais a complexidade da coisa, sabe? Precisa entender. 2014 pra mim teve uma grande, não mudou. E a prova disso que de 2014 pra cá eles estão passando fiasco, assim, esse tamanho da camisa do Brasil, né, cara? Caindo pra seleções periféricas, né? Seleções de segundo. Não acho que é umas péssimas. Tem seleções pior que essa, por exemplo, Bósnia é pior, Tchequia é pior. Albânia que não vai pra Copa. Tem umas seleções menores que essas que o Brasil foi eliminado. Talvez seja um segundo patamar. Mas não é as gigantonas, né? Não é as gigantonas. O Brasil não tá caindo pra uma seleção gigantona, entendeu? Não está. E caiu mais uma seleção que, sim, tem bom jogador e tal. Eu não acho que é um vexame. Eu acho que perfeitamente normal. Acho que foi um jogo de igual. Mas uma seleção que não acho que não vai ser campeão, né? Não sabe. É uma seleção que sabe o tamanho dela, entendeu? É a diferença entre Brasil e Noruega, né? E, aliás, o Brasil é um freguês da Noruega, né? É um freguês de carteirinha, né? 5 jogos, 3 derrotas e 2 empates. Nunca ganhamos a Noruega, né? Então, né? Mas agora eu falei, brasileiro eu acho que precisa botar um pé no chão. Eu acho que time que quando ganha muito, fala que, tem gente que não sabe perder. Eu acho que tem gente que não sabe ganhar, cara. Ele não sabe dar uma volta. Eu vi com uma sensação, até vi alguns personagens, alguns influencers falando sobre isso, é uma coisa que me remeteu muito isso. Parece que o Brasil é muito São Paulo, né? É um time que vive da camisa, da soberba, esquece de botar um pé no chão. Acho que o Brasil precisa pôr um pé no chão. Precisa falar, pô, que nós precisamos voltar, se eu quero voltar a ser campeão, tem até os ingleses falar, existe camel home, tipo, você tá vindo pra cá, você tá voltando pra cá dizendo futebol, né? Acho que o Brasil precisa um pouco disso, como fazer um pouco disso, né? Voltar um pouco no parar um pouco essa soberba, cara. O Brasil é muito. Eu sempre falei um pouco, eu volto a repetir. Eu acho que em questão, não assim no geral, mas em questão de futebol, o brasileiro ele é muito arrogante. Ele é muito nariz empinado. Entende? Eu acho que o Brasil precisa ter essa consciência assim. E não adianta um ou dois. Acho que a CBF, as pessoas, o protagonista precisa ter isso, cara. Porque senão não vai ter. Como se achar que só a camisa, só o jogador. Quando eu falei pode ganhar, porque o Brasil tem excelentes jogadores, né? E pode ter um técnico ali para dar e ganhar. Mas para mim, cada vez isso fica mais difícil assim. Cada vez é a casualidade, é o acaso, é a mística. Não pode ser assim, cara. Não dá para pensar por mística, né? E eu vejo, por exemplo, vou dar um exemplo. O Olives fez uma brincadeira lá, perguntando no Instagram quem ele conhecia. Quando chegou no Brasil, não falou que não conhecia ninguém. Muito brasileiro, ficou bravinho, foi lá no Olives, xinga bravinho. Por isso, entendeu? Uma coisa pra mim infantil. Aí o técnico do Japão chega e falou que era 50-50, papapá, não quis, né, dar um favorito e tal. Muitos, não alguns, brasileiros, não, arrogante, papapá. Aí o jogador do Japão que ninguém conhece falou que o Brasil não é mais o mesmo, papapá. A mesma coisa, cara, entende? Aí ontem no jogo,
Por exemplo, uma coisa que me reparou que pra mim, o que mais me incomodou de tudo foi isso, cara. Foi isso, cara. Isso pra mim me incomodou mais. Porque não contava 2 a 0 lá, o outro ele pegou a bola, o Neymar chegou, deu uma bicuda num cara, meio dando uma mensagem querendo se aparecer, sabe? Aquela coisa de que quando você tá jogando bola, tá perdendo, fica nervosinho, quer bater nos caras e tá, mostrar que é fodão, tá ligado? Aí no final do jogo os caras ficaram tocando bola ali, não teve aquela confusão, o Neymar de novo chegou lá e começou a ter um caos lá. Tá ligado? Meu bravo, cara, eu acho que eu falo pra você. Ah, o mesmo país que fala que é o país rato, que futebol é do diabo, que tem que saber brincar, que é muito chato. Quando os caras fizeram tocando bola, ficaram brabinhos lá, como se não pudesse, cara. Entendeu? Pode ficar parte. Cara, o que é isso, velho? Eu falo assim, nação que se orgulha, é o país do futebol, quer que jogar bonito, que aqui não sei o que, tem que driblar mesmo. Quando faz, cara, nem quer ficar brabinho, quer ficar arrumando confusão, quer dar no meio dos caras, sabe? O Felipe Melo em 2010 é a mesma coisa, sabe? Entendeu, cara? Porra, velho. Isso me incomoda demais, cara. Pô, quando os outros fazem, daí fica. Daí não quer quebrar vinho, quer mostrar. Daí quando a gente faz, pode, daí ninguém pode bater, que não sei o que é do futebol. Pá, vamos ter pé no chão, vamos ter humildade, cara. Vamos saber perder, velho. Entendeu? Eu acho que tá na hora do Brasil se reconhecer. Pra mim, enquanto o Brasil não mudar uma mentalidade, uma maneira, cara, não vai ser campeão, cara. Não vai ser campeão. Eu já falei, o Brasil vai ficar bastante tempo sem ganhar título mundial. Porque cada vez menos cabe espaço pra casualidade. Entendeu? Se ganhar, vai ser na casualidade, vai ser por causa disso. Porque o Ancelotti, por exemplo, pode não ganhar, porque o Vinícius Júnior faz isso. É coisas do futebol, né? Então acho que precisa fazer isso. Dado isso, entrando na parte do jogo, já falei pra caramba, né? Mais, não sei quanto tempo de vídeo, mas dá quase 16 e poucos minutos de vídeo. Falar do jogo de ontem, sobre o jogo de ontem. Então, eu acho que o jogo de hoje, assim, primeiramente eu não vou vilanizar ninguém, né? Eu não vou dizer que a culpa foi do Ancelotti, que a culpa foi do Neymar, que a culpa foi do Endrick, que a culpa foi do Bruno Guimarães, perdeu? Não acho que teve culpado, acho que teve futebol, que são do futebol. Aqui eu vou tentar apontar equívoco, né? Falha que mudou o rumo do jogo, na minha visão, né? No rumo do jogo, assim. Mas não é que é pra vilanizar ninguém, porque futebol é assim, cara. Não vi uma graça, não vi falta de vontade. Não vi nada disso, né, cara? Muita gente falou que precisava ter gama. Não acho que foi isso, cara. Todo mundo teve gama, todo mundo quis ganhar. Não teve, que teve futebol. E futebol tem um adversário, tem uma estratégia, tem um monte de questões que impactam. Né? Vou começar com o jogo. O Bruno Guimarães, o pênalti que vamos falar, na minha visão, vou reclamar do Bruno Guimarães perder o pênalti, porque o Vinícius Júnior tinha que bater. Uma que o Vinícius Júnior é um grande batedor de pênalti, né? Pra começar, o Vinícius Júnior fez umas. Acho que o Bruno Guimarães fez uma boa Copa do Mundo, acho que ele sai bem, apesar de ter errado o pênalti. O Vinícius Júnior fez uma boa Copa do Mundo, foi o melhor jogador, apesar que nas duas não conseguiu ser tanto de cima, nos dois mata-mata, mas o Vinícius fez uma boa Copa do Mundo. Acho que o Bruno Guimarães, apesar do gol sair em cima dele, o Gabriel Magalhães também fez uma boa Copa do Mundo, mas que mais ou menos, mas também, né? Acho que foi uma, claro que, né? Mas o Brasil, voltando ao assunto, então, o Bruno Guimarães vai perguntar isso, por que ele não bate? Tem uma discussão. Eu acho que o pênalti faz parte, cara, faz parte. Se tivesse feito, ninguém reclamar, o goleiro pegou, perdeu, né? Eu não gosto do jeito de baixo, essa sabadinha que para assim, né? Mas perdeu. E infelizmente, assim, impacta o jogo, né? Se tivesse feito era 1 a 0. Mas isso é do jogo, faz parte. Perder um pênalti faz parte do jogo. Não tem toda a cavadinha, não fez. Perdeu quando pegou um goleiraço. Que o Haaland fica marcado pelos dois gols, mas o goleiro também da Noruega pegou muito ontem. Um goleiraço também, defendeu altas bolas. Até no primeiro tempo, quando tava 0 a 0, né? E aí teve depois, né? Aí teve todo. O Brasil tentou pressionar ali e tal. Aí a Venezuela um toque de bola muito legal, cara. Achei muito interessante. Eu tava até falando com a minha irmã, né, mano? Eu tava assistindo o jogo com a minha irmã aqui e falei pra ela assim. Né? Falei, não, na verdade pensei. Depois é igual que eu falei, né? Que eu tava pensando na hora. Falei, pô, a Venezuela não cruza. A Noruega, ela não cruza a bola pra área. Tem um cara de 2 metros de altura ali, que é o Haaland. Eles não cruzam, que sempre tentando tocar bola e tal. Até fez um gol muito rápido ali, disse que tava impedindo. E aí, tocando bola de manhã, tava um jogo equilibrado. Acho que o jogo. E aí, pra mim, cara, aí o Ancelotti, pô, muita gente culpando o Ancelotti, que também fez uma Copa, ele cometeu um erro assim que acho que matou o time. E não é pegando o pé do Neymar, cara. Eu acho que quando ele tirou o Ryan e o Martinelli, colocou o Endrick e o Neymar, eu acho que ali matou o time do Brasil, entendeu? Assim, eu acho que ele, não sei se ele quis ouvir a imprensa. Não sei se ele achava que o Neymar tava em Bosco. Eu não sei. Sei que matou o time. E era uma coisa meio da que o Neymar e joga assim mata-mata. Ele é um a menos. Ele é um cara assim que tem uma. Igual eu falei, o Brasil pensa na minha que e convocar o Neymar. É que todo respeito ao Neymar, não quero criticar, não quero fazer uma crítica à pessoa Neymar, que é o jogador Neymar, né? Que é o jogador Neymar, com todo respeito do mundo. Mas é um jogador que não vem jogando bem, cara. Eu vejo muita gente falando assim, usando argumento, tentando dar um argumento.
né? Quando convocaram o Neymar, porque no Santos ele não tinha companheiro, e na seleção vai ter, e isso, aquilo. O Neymar não tem fisicamente, cara. O Neymar é um jogador comum, cara. É um ex-jogador, não tem físico, não tem pique, não tem ano. Não tem, cara, não tem, velho, entendeu? Não dá mais pro Neymar. Aí a galera convocou muito mais pro mídia, muito mais não, porque é um cara famoso, mas jogador, e quando ele entra, cara, ele dava trote assim, em campo, ele não marcava a bola assim. E aí o Brasil já não tinha mais aquela energia do primeiro tempo também, já tava cansado. Então, com você mais cansado, você com menos energia, e coloca o Hendrick também, que muita gente ainda fala que ele não sabe marcar, gol sai nas costas dele, também não tem negócio de posição. Então, você matou o lado ali, porque o Rainha tava bem. O meio campo com o Martinez, que é mais jovem, que marcava, que tinha mais, né, que marcava junto com o Matheus Cunha. E aí ficou um time mais sem marcação, né? Mais, como que eu posso dizer? Como que eu posso dizer? Mais frouxo na marcação, assim, não frouxo de porque não tem atitude, não, frouxo porque não tem as características pra isso, né, cara? Então abriu demais o time e perdeu o campo ali, perdeu o negócio ali, né? Até teve a chance com o Hendrick, né? Aí no Hendrick teve uma chance que eu tava 0x0, perdeu um gol incrível, o Hendrick, né? Um incrível também, que é um gol assim. Eu também não quero vinalizar com o Hendrick aqui, não, né? Faz parte. Mas é um gol, assim, muito claro, né, Hendrick? Assim, sem marcação. Você pegou livre, você é o goleiro. Você podia ter driblado o goleiro, podia ter feito. Um gol assim que atacando não pode perder, né? Não tinha marcação, não tinha. Então, assim. Tomamos uma, entendeu? Então esses dois gols saem, que são dois gols assim por mais que o outro poderia ter pegado e tal, acho que foi mais coisa assim que não teve muito chão. Acho que chance claro, assim, de se foi essas, né? E aí poderia ter dado um da história e a culpa não cairia em cima do Ancelotti. Mas, enfim, não aconteceu. É futebol. Então o Hendrick também teve essa chance. E aí, deu muito espaço, foi dando espaço. E o Haaland é matador, né, cara? O Haaland, primeira chance 1x0. O segundo gol me incomodou muito, cara. Porque o Haaland teve tempo de dominar, pensar, olhar, fazer a Reimar da Vick, tomar um café, trocar uma ideia com o Vinícius, chutar e fazer o gol. E daí não chegava ninguém, não chegou ninguém ali. O Brasil parece um time entregue, né? Daí depois teve aquela confusão do Neymar, que pra mim, eu falo, uma pataquada do Brasil, cara, uma coisa mimizenta do brasileiro, cara, entendeu? Uma coisa pataquada. O Brasil, quando ganhou do Japão, o Neymar não fez cara nenhuma de bons amigos. Aí quando perde, fica chorando e, sabe, uma encenação me dá a impressão, assim, sério, eu não quero entrar na mente do Neymar fazer uma acusação que eu não sei, né, cara? Pode estar sentido de. Mas me dá uma impressão que é muito pra público, cara. Me parece um cara muito egoísta, velho. Entendeu? Naquela hora que fica batendo boca lá com o goleiro lá, faz o gol, pega a bola e vai pro negócio, cara. Fica lá querendo dar resposta. O time já tá perdendo 2x0, sabe, cara? É um pouco, às vezes falta um pouco de simancol, cara, sabe? É um cara meio infantil, cara. Ele dá uma bicuda no cara lá do Ortega lá, fazer cara. Podia ser expulso, era pra ter sido expulso. O goleiro foi. Aliás, essa Copa do Mundo, assim, vai dar uma abrir. Essa Copa do Mundo tá sendo bem bom pro Brasil, pra América do Sul, pros anfitriões, porque eu tô sentindo uma arbitragem bem condescente com as vontades sul-americanas, né, cara? E ainda depois, mesmo assim, os caras ficaram tocando bola lá, daí fizeram uma confusão, bem que os caras estavam desrespeitando. Como eu falei anterior, um clube, uma seleção, um país, uma nação que se julga o país do futebol, que joga bonito, que sempre fez isso, tem que reclamar pra Noruega, sabe? Então é uma coisa patética. E uma eliminação assim, eu acho que justa, né? A Noruega, mas não considero vexame, acho que é uma coisa normal, né? Normal assim, atual, né? Mas eu gostaria, não acho que vai ser assim, ter reflexões e mudanças, né? Não acho que o Brasil, igual eu falei, já está seu maior tempo sem ganhar uma Copa do Mundo, vai para 28 em 2030, e acho que vai ser maior, porque está mais difícil. Essa Copa do Mundo vem provando isso, seleções muito mais fortes, seleções muito mais bem organizadas, um movimento de seleções grandes, trazendo treinadores grandes também, né? A Inglaterra com o Tuchel, os Estados Unidos com o Pochettino, o Brasil o próprio com o Ancelotti, com o grande, a Alemanha trouxe o Klopp agora, entende? Então vai ter me parece que um movimento de seleções grande com treinadores fortes, com muito repertório. Então você vê, o Japão fez uma boa Copa do Mundo, saiu um time muito organizado, a Noruega também mostra um bom repertório. O México ontem saiu de cabeça seguida, fez uma boa Copa do Mundo. Ontem fez um jogaço com a Inglaterra, um jogaço, jogou de igual para igual. Podia ter feito o gol no primeiro tempo, não foi feliz, né? Marrocos, então você viu o Marrocos, pode, né, chegando já nas quartas de final de noite, uma galera
já coloco, eu sou um, né? Coloco me parece em outro patamar já. Então, seleções africanas muito fortes, com muitos bons jogadores, jogadores novos, o caso do Marfim. Então, vai ficar mais difícil, né? Então, o Brasil vai precisar refletir. O que me parece, pelo que o nível do Brasil chegou, vem decaindo, as outras vêm aumentando. Vai ficar mais difícil, né? Não sei se vai ter essa reflexão, né? Como eu falei, eu acho que não, né? Mas vamos ver, né? Que não falei, eu só espero que já tô vendo, mas ficar botando culpa no Ancelotti, que errou, ele errou, como eu falei, errou nessa alteração. Para mim, quando ele colocou o Endrick e o Neymar, matou o time, porque daí perdeu espaço, ainda que o jogador já tava cansado, então ainda a Noronha ficou tocando muita bola. Mas assim, é um grande treinador, cara, ele não deixa de ser um grande treinador. Uma coisa, um ponto de reflexão que eu acho que da escolha, que é um cara que também joga assim, contra-ataque, né? Ele pega em transições rápidas, então ele quer jogadores ponta rápido para sair rápido. Não é o estilo do Brasil, o Brasil não tem isso. O Brasil ontem teve a menor média de posse de bola, desde que tem essa contagem, né, de 66, foi ontem. Então, assim, né? É um estilo que não combina com o Brasil, né? Mas ele, sem dúvida nenhuma, é um grandíssimo treinador, né? Entende? É fazer uma reformação, acho que trazer jogador jovem, né? E ver, não vou botar a culpa aqui no Neymar, eu não tô aqui, não falei, não tô culpando a culpa no Neymar. Eu acho que a culpa é de quem convoca, o Neymar, o jogador, tô aqui, só o jogador. Eu acho que não deveria ter ido, ele se mostrou que eu tava certo, né? Com todo respeito, tava certo, né? Ele tava, cara, foi um a menos no anticampo, foi um a menos, né, cara? E o Ancelotti, acho que, não sei porquê, que é um cara que tem tamanho de tudo, vai, coloca os 20 minutos, um jogo 0x0, né, cara? Entendeu? Um jogo 0x0. E coloca o Endrick ali que todo mundo diz, então, não sei se ele arriscou, se ele pensou, mas foi duas mudanças que pra mim acho que foi capital para o Brasil perder o jogo. Não, como eu falei, não por causa do Neymar, mas porque é um jogador que não tem esse negócio. Podia ter colocado o Luiz Henrique e deixar o Endrick ali na frente, né? Porque os dois são mais jovens, né? Mas enfim, né? Vamos ver o que vai acontecer. Acho que não vai acontecer bosta nenhuma, como no Brasil não acontece nada, né? Teve coisa muito pior. E aí o Brasil segue assim, né? Como eu vou colocar no vídeo nesse título, né? Brasil fora da Copa do Mundo e freguês na Noruega, tá certo? Deixe seu like no canal, se inscreva no canal, compartilhe, tamo junto. É nóis.